Opa, não, vamos com o Caio Junqueira antes. Vamos com o Caio Junqueira. Desculpa, vou trocar. Chega informação agora. O Caio falou com o advogado de Anderson Torres. Meu Deus. Gente, bota todo mundo aqui. Vale tarjar a informação do Caio Junqueira. Documento não é de autoria de Anderson Torres. Caio Junqueira falou com o advogado. Eu vou pedir para o nosso colega, o Caio, só trazer aqui para a gente o nome desse advogado, quando puder, que estamos no ar, estou aqui já falando com ele, mas o Caio Junqueira traz a informação para você que está aqui na CNN. Rodrigo Roca é o advogado de Anderson Torres. Ele não nega a posse, ele só diz que Anderson Torres não escreveu. É tipo... ele não escreveu, ele só guardou. Mas ele não é o autor do documento. Talvez colocaram ali qual é a linha, né, que aparece aqui pra gente, né? Uma coisa do tipo... Bill Clinton, né, quando foi flagrado ali com a Mônica Lewinsky, né, aquela coisa do fumei, mas não traguei, um negócio meio assim. O advogado de Anderson Torres, Rodrigo Roca, disse à CNN que o documento encontrado pela Polícia Federal na residência do ex-ministro, revelado pela Folha de São Paulo, não é de autoria do Torres. Não é de autoria dele o documento. Eram diárias as abordagens feitas por populares ao ministro da Justiça e a mim mesmo, como secretário nacional do Consumidor, pedindo que levasse ao presidente algum tipo de sugestão. Eram escritos, às vezes manuscritos, às vezes digitados, mas era muito comum isso. E sou testemunha de que ele se desfazia disso, mas por cortesia ou educação, não jogava fora na hora. A maior prova de que ele não levava ao presidente é que foi encontrado na casa dele. O que posso afirmar é que ele nunca levou ao presidente. Basicamente, coitado do popular, segundo o advogado, que entregou este documento, que o ministro não só não jogou fora e, segundo o próprio advogado diz, não levou ao presidente, mas guardou em casa. Yuri Pita. As eleições acabaram no dia 30 de outubro de 2022. Hoje é dia 12 de janeiro de 2023. Deu tempo de fazer faxina. Mas, enfim, seja como for, é um argumento da defesa do ex-ministro Anderson Torres. Pode alegar, a grande questão agora é papel dos investigadores apurar do que se trata esse documento, qual é a autoria, se o ex-ministro é capaz de dizer se recebeu de alguém e não vai se lembrar de quem, se foi algum popular, como diz o advogado, e isso faz parte aí da estratégia de defesa. Agora, de novo, relembro que assuntos desse tipo, como estado de defesa, no estado de sítio, quantas pessoas dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro falaram nos últimos tempos em decretação de estado de sítio para resolver a questão que as eleições não resolveram no olhar dessas pessoas. E volto a afirmar, para que um estado de defesa, um estado de sítio sejam decretados pelo presidente da República, conforme a gente leu aqui na Constituição, é preciso convocar, a Constituição prevê que sejam ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. O próprio presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, no dia 7 de setembro de 2021, antes das eleições, naquelas grandes manifestações de 7 de setembro de 2021, terceiro ano do mandato, no auge da crise institucional com o Supremo Tribunal Federal, no mesmo dia em que, em São Paulo, ele xingou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Depois veio aquela carta de apaziguamento das relações institucionais, mas naquele mesmo dia o presidente chegou a fazer menção a esse Conselho da República, que se prevê que seja ouvido caso um presidente queira decretar estado de defesa. Gente, eu estou ainda chocada com o trabalho do Caio Junqueira. Parabéns ao nosso colega Caio Junqueira, porque é o seguinte, né, assim, o que ele traz pra gente é muito rico, né? O advogado do Anderson Torres, ele confirma
que o documento está lá mesmo, que o teor era bizarro, porque, né, ele fala, eram diárias as abordagens de populares ao ministro e a mim mesmo, né, como secretário, pedindo que levasse ao presidente alguma sugestão. Eram escritos, às vezes, manuscritos digitados e tal, mas era muito comum isso, né? Por cortesia e educação, ele não jogava fora na hora, mas a maior prova que ele não levava ao presidente é que foi encontrado na casa dele. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, ele não apresentou para o Bolsonaro, ele não deu seguimento, ele resolveu ali, sei lá, ficou escondido e tal. De novo, né? A saber que tipo de popular acessava o ministro da Justiça para poder entregar para ele uma minuta de decretação de estado de defesa na Justiça Eleitoral. Leandro Rezende. É uma colocação aí do Rodrigo Rocha, né? Só para trazer rapidamente um perfil muito breve dele. Ele atuou em algum momento na defesa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Falo em algum momento porque o Cabral teve muitos advogados, então foi ali pouco depois da prisão do ex-governador do Rio de Janeiro. E ele se tornou célebre por ter atuado aí com muito sucesso no caso das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e ter conseguido várias vitórias no caso das rachadinhas nos tribunais superiores, vitórias essas que praticamente acabaram com toda a investigação que foi feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Rodrigo Rocha foi advogado, portanto, do filho do presidente Jair Bolsonaro. E aí, Dani, claro que essa informação que o Rodrigo Rocha, né, passou para o Caio Junqueira, de que o ministro nega a autoria do documento, né, e diz que guardou essa minuta, e já é mais um elemento para a gente buscar explicação, né? Por que este em específico, se ele recebia tantos, por que este em específico, se ele recebeu de alguém, por que este ele decidiu guardar dentro do armário da sua casa. Mais um ponto para a gente ver qual será a resposta. E aí, já trazendo uma repercussão rápida e política, que eu fiz aqui com alguns políticos do PL que estão deixando Brasília hoje, né? Políticos que estavam por lá, por conta dos desdobramentos do que a gente viu acontecer no dia 8, esses políticos estão voltando para suas bases eleitorais, tomaram conhecimento da notícia agora, né? Primeiro pela Folha, depois Thaís confirmou aqui para a gente na CNN, tomaram conhecimento disso agora e não quiseram avançar muito nos comentários, mas senti um pouco de uma operação aí de abandono do Anderson Torres, no sentido de, se estava com ele é que precisa se explicar e ele tem muito que explicar à justiça. É um pouco a reação de políticos do PL com quem falei, em resumo, é isso, né? Colocando ali já sem esse respaldo, o ministro não é alguém da política, mas ele não vai contar muito com esse respaldo do PL, pelo menos nesse primeiro momento. A quente, a informação que eu tenho é essa, os políticos do PL se afastando do Anderson Torres, dizendo que se alguém precisa explicar alguma coisa, é o ex-ministro da Justiça. Dani. Bom, se você já está jogando essa... Primeiro assim, né, acho que vale a pena ter ideia de quem é o advogado, né, o cara que conseguiu enterrar a investigação das rachadinhas do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. A diferença que não é pequena nesse caso é que agora ele está no Supremo Tribunal Federal e o caso que é relatado por um dos ministros mais rigorosos e mão pesada que tem ali no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes.